Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui de volta, né? Depois de uma semana aí sem podermos continuar o nosso estudo, né? Por motivos particulares, né? Também da casa que ainda está, né? Em comemoração do aniversário durante todo esse mês. Mas vamos lá, né? Hoje continuar nosso estudo. Hoje nós iremos falar, né? Sobre três capítulos, o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4. Então, a gente acredita que essa seja a nossa penúltima aula, né? O nosso penúltimo encontro, e próxima semana a gente termina esse livro, né? Já estamos já começando a ficar com saudade, né, Michel? Então, passar aí para Michel, como sempre, para ele fazer a nossa prece inicial e a gente começar a ver os capítulos da noite. Com você, Michel. Boa noite, Mara. Boa noite, os amigos. Realmente, né? O livro ele traz muito ensinamento, né? Vamos fazer uma breve prece para iniciar, que hoje tem bastante assunto. Mais uma vez reunidos, em nome de Jesus, com muita alegria, para falar deste livro. Vamos acompanhar a história desses personagens. Poderia ser a nossa própria história. Então, podemos trazer esses ensinamentos para nós mesmos, para nosso espírito imortal. Devemos aprender com esses personagens, aprender o que está sendo falado. Não pensar que está sendo falado para eles. Na verdade, está sendo falado para nós todos. Então, com muita alegria, e vamos iniciar mais uma vez esse estudo. Jesus nos abençoe hoje e sempre. E assim Vamos lá, seja. Gilmar. Vamos lá, que hoje tem muita coisa, né, É, Michel? Então, vamos lá, o capítulo 2, né, sonhos e aflições. Então, acredito, assim, que desses capítulos que faltam para terminar o livro, é o capítulo mais levezinho, assim, né, que não tem tanta coisa, porque depois dele, o bicho vai pegar aqui, viu, na história. Então, vamos lá, né? Então, o Emmanuel começa falando, né, de uma conversa que o Basílio está tendo lá com o Tassiano, e aí ele começa a falar da vida dele, sobre os estudos filosóficos que ele fez, a sua crença na imortalidade da alma, na necessidade da reencarnação para o nosso burilamento e para a fraternidade de todos, né? Então, ele começa a falar da vivência, que ele pesquisou muito, que ele viajou, né, que frequentou vários locais, várias filosofias, e ele chegou à conclusão, né, que a gente não está aqui a passeio, que não existe só essa vida, e como explicar isso para Tassiano. E Tassiano não entendia, não estava entendendo muito isso, as coisas que ele falavam, né? Ele se recordava do pai dele, né, do Varro, e não entendia tipo os conceitos entre a igualdade entre os escravos e os patrícios, né? Porque quando eu estava vendo, né, relendo esse capítulo, eu comecei a pensar que existem algumas formas da gente olhar para a vida, né? Então existe uma forma da gente acreditar só aqui na matéria, como a doutrina espírita explica muito bem isso, né? Então quando a gente só acredita na matéria, a gente enxerga a vida com uma perspectiva mais de aproveitar tudo, de que tudo material é o que é importante e a gente quer cada vez mais esse gozo material e passa a não entender quando determinadas situações nos acontecem, como também quando a gente quando a gente já tem a noção de uma espiritualidade, mas a gente não consegue enxergar o nosso espírito, né, imortal. Então a gente sabe, mas a gente não consegue enxergar. Então a gente começa a ficar vendo fatos da vida, mas ainda por estar na matéria, enxergando só a matéria. E quando a gente vai mais além e sabe que a gente está aqui num corpo e que o corpo faz parte de um para o desenvolvimento do nosso ser imortal, que é o nosso espírito, aí as coisas daqui começam a ter um olhar completamente diferente, né? Então, dentro dessas três vertentes aí que eu consegui identificar, a gente começa a entender por que o Tassiano não entendia, né? Então ele tinha uma visão mais materialista, ele não conseguia entender por que igualar os escravos e os patrícios. E aí o Basílio começa a dizer: não, essas desigualdades, elas vão
elas são naturais e até são necessárias, né? Porque cada um vem aqui com um propósito. Então, ora a gente está aqui como escravo e ora a gente está aqui como patrício, para aprender o que os escravos, a vida como escravo tem a nos ensinar e para aprender o que a vida como patrício tem nos ensinar. Então, isso é necessário, né? Inclusive, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trechozinho lá que ele fala, né, que os espíritos, Kardec lá descreve, que mesmo que houvesse uma igualdade, em pouco tempo essa desigualdade voltaria, porque cada um tem uma aptidão para lidar com o dinheiro e que cada experiência dessa é necessária, né? E o Tassiano, ele não conseguia entender isso. Então, Basílio tentou explicar essas diferenças sociais que são naturais, né? Porque cada um vive a experiência que é preciso para o seu crescimento e de acordo com o esforço pessoal de cada um, né? Então a gente vai enxergar e entender que a gente está aqui onde está, vivendo com as pessoas que estamos vivendo, nas situações que estamos vivenciando, que são fundamentais para o nosso crescimento espiritual, né? E esse olhar vai depender de como a gente enxerga a vida. Então, Tassiano, ele estava já menos arredio às ideias cristãs, depois da conversa que ele teve com o pai, e o Emmanuel fala, né, que o Basílio era o autêntico sucessor de Varro. Então, o Basílio tomou esse local do Varro de trazer o cristianismo, de trazer essas ideias do Cristo, né, para ele, que já não estava mais tão avesso a tudo isso, ele escutava, né, porque quando o Varro falou, ele soltou o cachorro lá, o Silvano acabou morrendo por conta disso, e agora não, ele já escutava. E ele escutava, né, não só pelo sofrimento moral que ele já tinha passado, como por ele não desejar perder a amizade de Basílio. Né? Então, mas ele ainda nutria a mesma versão ao cristianismo e ainda adorava lá as divindades olímpicas. Então, Tassiano pergunta a Basílio, né, dentro daquelas lições, se ele julgava, né, julgas, então, que já vivemos outra vida. Então, mais uma vez, o Emmanuel traz como era presente a reencarnação lá dos primeiros cristãos, né? Que já respiramos juntos em outros climas, e aí o Basílio responde, não tenho qualquer dúvida, e assevero ainda mais, que ninguém se encontra aqui sem objetivo. Então, a gente não está aqui a passeio, né? A gente tem um objetivo para estar aqui. Então, eles, a simpatia ou a antipatia não se fazem num minuto, são obras do tempo. Então, as pessoas que estão com a gente são necessárias, né, para resgates e para que a gente ajude, como o Varro veio para ajudar o Tassiano a crescer, né, a sair daquele estágio que ele estava lá perdido, né, para aprender a vivenciar os ensinos do Cristo, e da mesma forma as antipatias, né, são resgates. Então a gente não está aqui a passeio, né, a gente tem um objetivo. E aí ele diz, o acaso não existe, né, o acaso é aquela coisa nada, que a gente acha que as coisas acontecem por acontecer, e não é assim, né? Então, eles certamente forças superiores e intangíveis nos reúnem de novo por algum trabalho a realizar. Na Terra, experimentamos e somos experimentados em marcha constante para outras esferas, e de mundo em mundo, como de degrau a degrau, alcançaremos a gloriosa imortalidade. Então, a certeza que a gente tem é que a gente vai ser lá espírito puro, né? Então, mas até chegar lá, a gente vai ter que ir subindo degrau a degrau e vivenciando todas as experiências que são necessárias para que a gente chegue até lá. E aí eles estão nessa conversa e a Lívia e a Blandina interrompem, né? Chegam e Tassiano, conversam ali, né? Eles estavam se dando muito bem e Tassiano, diante dessa aproximação, do convite para a Lívia ser a professora da Blandina, que a gente já viu que a Blandina tinha dado essa ideia, então ele resolve fazer Lívia e o Basílio para mais próximo dele, alugou uma casa ali pertinho da Vila Vetúrio, um pequeno sítio, e ele foi morar para ficar mais perto, né, de Tassiano e Blandina. Os dois foram morar, a Lívia e o Basílio, morar mais perto do Tassiano e da Blandina. E Tassiano estava interessado em Lívia, apesar do pouco tempo que ele se conhecia, ele estava interessado em tomar coragem para falar de uma possível união dos dois. Aí conta que o seu casamento com Helena não foi o que ele esperava, né? Que ele casou para preservar o patrimônio da família, mas que ele tinha a esperança de que fosse dar certo, né? Mas quando eles passaram a conviver mais intimamente, a dividir o papel de homem
homem e mulher, ele percebeu a distância moral que havia entre ambos, mas ele reconhecia que Helena era uma boa mãe. Então falou sobre a possibilidade de construírem uma vida juntos, né? Ele, a Lívia, a Blandine e o pai, e que seria uma vida simples em outro local. Então ele fala em ir para a África, né? Em longe da cidade, que trazia tristes recordações. Ele já tinha sofrido bastante com a morte do pai, com a descoberta da traição da mãe, do que o Opílio fez, né, com a família dele. Então, aquela cidade ali de Lyon trazia recordações tristes. Então, ele falou que a filha mais velha se afinava muito com a mãe, que elas iam passar muito tempo lá em Roma, e que Helena se livraria dele como de um fardo. E Lívia falou, né, que o pai sempre diz que as almas que se gostam ou se encontram tarde demais, perto da morte, ou são detidas por compromissos que impedem a aproximação. Então, ela já cortou aí qualquer esperança que ele pudesse ter, né? Diz, olha, então, o caso da gente, a gente não está perto da morte, então acredito que eles se encontraram, são impedidos por compromissos que impedem a aproximação deles, né? Aí ela diz, não é só o seu lado da balança que pesa, né? E aí ela faz a revelação que ela também é casada, né? E aí ela conta, o Tassiano se espanta, e aí ela conta como conheceu o marido dela, que é o Marcelo Volusiano. E aí o Marcelo começa a entrar na nossa história, que é uma trama, e eu fico assim impressionada com essa trama, e como essa trama também existe na vida da gente, né? São situações que a gente vê acontecer também no nosso dia a dia. E aí ela fala que conheceu ele em uma das festas em homenagem a um patrício, né? O Aulo Sérgio Tuliano. E Lívia conta que se apaixonou por Marcelo, pelo que Emmanuel descreve, ele era um rapaz muito bonito, né, que tinha uma boa aparência, falava bem, e não duvidou das alegações. Então ele se gabava muito, que era isso, que era aquilo. E Basílio, apesar de querer conhecer mais, mas diante da paixão de Lívia, e ele já se sentindo velho para não deixar Lívia desamparada, aceitou o casamento. Mas logo após o casamento, Marcelo se transformou, né? E ele se revela um tirano e um jogador. E aí contraiu várias dívidas e Lívia foi obrigada a trabalhar como arpista em festas para pagar as dívidas dele. Só que aí Lívia percebeu que ele estava usando ela para negócios escusos, né? Então ele atraía o pessoal ali pela música de Lívia e fazia negócios escusos com dívidas de alto valor. Só que ela disse que o motivo da separação não foi esse, né? Ela disse que se fosse só isso, ela até hoje estava lá trabalhando para pagar as dívidas dele. Mas o problema foi que ele traiu ela, né? Com uma bailarina, poetisa, a Sublícia Marena. E aí Lívia, com essa traição, separou dele, né? Então, o Tassiano questiona como ela tem tanta maturidade para uma moça que nem tinha 20 anos, né? E aí falou que ela não teve mãe e que a companhia do pai, como o pai era um estudioso, fez com que ela começasse a aprender, né? A filosofia da vida. E Lívia fala da impossibilidade deles viverem esse amor, Tassiano não entende, mas depois ela argumenta e lembra que se eles agirem dessa forma, eles estariam agindo como os companheiros dele, né? Eles não estariam sendo honestos. E aí eles poderiam envenenar a Blandina contra, né? Porque eles sairiam daquele convívio, ela poderia ver a mãe como uma pessoa que não respeitava o pai, que não estava ali presente na vida dela, e não era isso que ela queria, né? Então, o Tassiano entende, né, e concorda que eles ficariam ali ligados através da criação da Blandina. Então, ao retornarem, eles perceberam que Basílio estava impaciente, porque Marcelo, o marido da Lívia, havia retornado, surgiu de repente. E aí Lívia tentou fazer com que Marcelo e Tassiano não se encontrassem, mas não teve jeito, porque Tassiano estava querendo conhecer Marcelo, né? E aí Marcelo demonstra até um certo alívio em ver que Lívia tinha outro homem, né? Que ele achou que Lívia estava com o Tassiano, e aí revela o motivo da viagem, que estava ali de passagem com os amigos, e que precisava pagar umas dívidas, e que precisava ir para outro local. E aí Tassiano percebe a futilidade de Marcelo em contraponto à cultura de Basílio e de Lívia. Então Tassiano fica ali ouvindo Marcelo e pensou em afastar ele do caminho, pensou até em matar
o Marcelo, né? Mas aí ele se descobre que ele não era um assassino. E aí, mas mesmo assim ele fica maquinando um jeito de tirar Marcelo dali, e diante da fala de Marcelo, ele lembra de um amigo dele lá de Roma, o Cláudio Lício, e recomenda, faz uma carta recomendando Marcelo. E Marcelo adora a novidade de ir para Roma, e ainda assim, com essa com essa carta de recomendação, né? Então ele sai ali, não dorme nem uma noite, vai embora. E aí a Vila Vetúrio, por um período de harmonia, né, de restauração, até a chegada de Teódulo. Aí Teódulo chega a mando de Helena para informar que elas demorariam mais um pouco. Então, e por conta da doença do pai, já dos preparativos do casamento de Lucila com Galba. E aí Tassiano não deu muita importância e o ficou magoado, né? Porque Tassiano nem ligou com a chegada e com as coisas que eles estavam trazendo. E aí percebeu a aproximação de Tassiano e Lívia e imaginou que eles estavam tendo um caso. Então já vem aquela imaginação fértil, né? Começa a imaginar várias coisas, já pensando no que ele iria inventar para Helena. Então, Teódulo começa a seguir também Lívia e o pai, e descobrem que eles são cristãos, então mais um argumento contra os dois, né? E aí o Emmanuel fala que a vida seguia sem surpresas nem saltos, e Tassiano nem suspeitava que a dor lhe visitaria novamente. Então a gente vê que a calmaria acaba aqui nesse capítulo, né? Daqui para frente vem muita coisa. Michel, você quer fazer algum comentário antes de eu começar o capítulo 3? Não, Mara, pode prosseguir. Então, vamos lá. Então, capítulo 3, Almas em Sombra. Olha só o nome que Emmanuel dá a esse capítulo, e é bem isso mesmo, né? Então, o Emmanuel começa falando sobre as festas patrocinadas por Júlia Sembria, que é a viúva rica, né? E essas festas são frequentadas lá em Roma por Lucila. Lucila, na flor da idade, né? Ela tenta aproveitar a sua mocidade, já sabendo estava de casamento marcado com um tio que era bem mais velho que ela, e um casamento que ela sabia que não teria amor, que era só para preservar a fortuna da família. Então ela estava tentando aproveitar sua mocidade da melhor forma possível. E Marcelo estava em uma dessas festas, né? Porque Marcelo vivia disso, de aparecer nessas festas na cidade, com os artistas, né? Eu fico imaginando hoje os artistas aí, as pessoas que aparecem na mídia, né? Então ele era esse tipo que estava no meio de todo mundo, chamando atenção, né? Então bonito, aquele galã de novela lá, que todas as moças ficavam interessadas. E foi isso que aconteceu com a Lucília. Ele chamou, Marcelo chamou a atenção dela, e aí eles começaram a falar sobre as Gálias, né? Que Lucila também era de lá. E Lucila se interessa por ele, convida ele para uma das festas de Júlia. E Marcelo joga seus encantos em Lucila, que os dois se apaixonam e se entregam e passam a se encontrar por diversas noites lá na casa de Vetúrio, né, no jardim da casa de Vetúrio. Então, Helena, desconfiada, pede para Ana Clara, né, a confidente dela, investigar. E a Anacleta descobre que o rapaz que ela estava se encontrando com Marcelo obter mais informações a seu respeito e descobre que ele era um protegido do Cláudio. Só que eles não entendiam, né, por como que ele passou a ser protegido do Cláudio, que foi a carta que o Tassiano mandou, né? E aí ela vai atrás do Cláudio, só que o Cláudio está viajando e Helena resolve pressioná-lo. Então, quando ela pressiona a Lucila, Lucila começa a chorar e revela para a mãe, né, que está grávida e que está apaixonada por Marcelo. Então, a Ana ali escuta aquela discussão, né? Helena disse que ia chamar a Galba de volta, que ele estava viajando para apressar o casamento, fica enfurecida quando sabe da notícia que Lucila está grávida e tenta ameaçar, bater, e aí a Anacleto interrompe, né? Que assim lembra o passado dela, né? Que ela viveu isso, agora a filha estava vivendo de novo, mas assim a experiência parece que não se viu muito aí, não, né? Parece os interesses falavam mais alto e nisso ela resolve dar um jeito
nessa situação da filha e jura vingança, né? Então, a Anacleta aconselha que ela vá dormir com a esperança de que um novo dia traga uma solução para os problemas. E realmente o novo dia trouxe. Quem volta? Teódulo, né? E Teódulo retorna a Roma e conta para Helena a traição de Tassiano, conforme lá a imaginação dele. Então, fala que Lívia conquistou não só o coração de Tassiano, como o de Blandina, né, também, e que Tassiano dava dinheiro ao pai de Lívia para que ele aceitasse a situação. Repare a imaginação aí, né, do mal, né, que ele aceitasse aquela situação, e aí diz, olha, eles ainda são cristãos. Então, Helena fica com muito mais raiva, muito, e ameaça vingança para todo mundo, né, que ia se vingar de Lívia, que aquilo, ela não queria nada com Tassiano, né, mas quando sabe, né, da suposta traição, e aí fica enfurecida. Então, olha o sentimento de posse, né? O egoísmo, quanto disso a gente não tem, né? Numa situação dessa, com esses sentimentos que vêm à tona. Então, é bom até que a gente se analise, né? Poxa, eu tenho isso dentro de mim, né? Então, se eu tenho isso, eu preciso trabalhar, continuar sentindo isso. Então, muitas situações acontecem na vida da gente que despertam sentimentos que a gente não sabe que a gente tem, né? E que é bom que esses sentimentos apareçam e que a gente já tenha condições de trabalhar eles para a gente conseguir se livrar deles, né? Enquanto a gente não tem, a gente pode continuar aí agindo como Helena. E aí cada vez mais vai piorando a nossa situação. Então, eles passam a tentar resolver o problema. Primeiro, ali, o problema de Lucila, que é o problema que está ali mais perto, né? E Helena pede para Teódulo investigar Marcelo para ver se ele está à altura para competir com Galba. Competir como? A altura financeira é para competir com Galba. A mão de Lucila, e que se ele não estiver, o que era mais provável, ambos estavam tramando já a morte do Marcelo. E aí o Teódulo executar o plano e é apresentado a Marcelo, que nesse dia aparece triste e inquieto, né? Então Teódulo instiga Marcelo a falar da própria vida e ele revela estar apaixonado por uma moça, porém ele não sabe muito dessa moça, né? Sabe que ela é de Lyon e que está em Roma na casa do avô doente. E aí Teódulo diz também que mora em Lyon para dar mais pano para manga, né? E nisso eles estão lá bebendo e a conversa vai rendendo, né? E aí quando o Teódulo fala Lyon, o Marcelo diz, poxa, então se ele é de Lyon, ele pode saber que eu sou casado com Lívia, ou que eu tenho alguma aproximação com Lívia. E aí ele tenta, né, é, se explicar, né? E aí ele diz que conheceu Lívia, né? Que conheceu Lívia e que Lívia traiu ele com Tassiano. Olha só, o outro já estava achando isso, aí vem ele e confirma, né, que Lívia traiu. Ele não disse que era casado, ele disse que era noivo de Lívia e que tinha viajado, que quando voltou, Lívia estava com outro. Então é uma mentira incentivando a outra mentira. E aí Teódulo pergunta pelo pai de Lívia, e Marcelo diz que sabe pouco dele, que só lembra que ele dá uma informação importantíssima para Teódulo, né? Que ele é um antigo liberto de Jubélio e que tem uma longa dívida com ele, que o pai de Lívia tem uma longa dívida com esse Jubélio. E Marcelo também revela a sua paixão por Lucila. Ele sabia o nome dela e que ela era neta de Túrio. E aí diz que se encontra com frequência com ela e que naquela noite ela não compareceu e por isso que ele estava triste. E aí Teódulo diz que também conhece Vetúrio e oferece ajuda. Então marca para que Marcelo vá lá no local onde ele se encontrava com Lucila, no horário de sempre, queria interceder, né, junto à família para a união dos dois. Marcelo fica todo feliz e no outro dia Teódulo conta tudo aquele ocorrido para Helena, que fica irritadíssima, né, alegando que o casal Lívia e Marcelo não fariam mais mal a ninguém, né? Olha só, então ela diz a Helena, né, que a Lívia lhe roubou o marido e o Marcelo perverte sua filha. Então ela já pensa assim, eu tenho que aniquilar essas pragas, né, na cabeça dela, porque elas estão acabando com minha família, eu não vou deixar mais que eles estraguem a família de ninguém, né? Então Teódulo diz que naquela mesma noite poderia ter tirado a vida de Marcelo, mas que precisava falar antes com a Helena, né? E a Helena já começa a elaborar um plano para acabar com a vida de todos, né? Para acabar com todos. Então, para a família de Jubélio, né? Para saber lá do Basílio, e aí, mas resolve tirar a vida de Marcelo naquela mesma noite.
Então, Helena fala em interromper a gravidez de Lucila, que de fato acaba, Emmanuel não esclarece muito, mas dá a entender que realmente isso aconteceu, né, para que ela se casasse com Galba sem maiores problemas, e Marcelo cumpriu com a palavra e aparece lá. Então, Teódulo falou que Lucília e a mãe logo apareceriam, que Opílio não iria se opor ao casamento se os dois estavam felizes, e Marcelo se enche de ânimo, mas pensando em Lucília e no dinheiro que iria receber. Então, tudo está envolvendo o interesse financeiro, o interesse no material. E aí, Teódulo oferece uma taça de vinho, essa taça de vinho está envenenada por Helena, e Teódulo acaba e Marcelo acaba falecendo envenenado, né? Então, ele diz, como é que você me traiu desse jeito? E Helena acompanha tudo ali escondida, né? Depois Teódulo vai se desfazer do corpo. E o que eu acho interessante é que quando ele matou, né, o Marcelo, amando da Helena, mas quando ele vai se desfazer do corpo, ele tem um momento assim de reflexão. E ele passa a refletir sobre quem tem o de tirar a vida. E eu achei isso bem interessante, partindo de uma pessoa como demonstrava, né, como ele, com o caráter que ele demonstrava ter. E aí ele começa a pensar se ele tem o direito de tirar aquela vida, e começa a querer sentir um remorso, mas depois desvia o pensamento, continua a fazer o que tinha de ser feito, né? No dia seguinte, Marcelo é encontrado morto, mas pela vida que ele levava, foi interpretado como um acidente, ele estava morto lá no rio, né? Foi jogado no rio, mas perto da casa, de uma das casas que tinha muitas festas, e ao saber da morte de Marcelo, Lucila fica doente, né? Lembrando muito a história da própria mãe, quando estava grávida de Lívia, né? Mas depois se recupera. Só que Helena dá seguimento ao seu plano, e aí pergunta informações sobre o Jubélio e vai à procura de Jubélio. Né? Quando eles encontram a casa, o Jubélio já tinha falecido, e eles encontram o filho de Jubélio, que está tomando conta dos negócios da família, que é o Saturnino. E aí o Saturnino, mais materialista, né? Mais preocupado com o dinheiro, com a herança, disse que o pai faleceu, que os pais eram muito bondosos, que eram até confundidos com cristãos. Olha só, de tão bom que eles eram, que era confundido com os cristãos. E que saiu dando a liberdade e ajudando a todo mundo. Ele até disse que se eles fossem imperadores, o Império Romano iria entrar e iria falir. Então, olha só. Então, a gente vê que eram pessoas boas, mas que o filho não seguiu a moral, né, dos pais. E aí, Teódulo informa que pergunta sobre o Basílio, e ele diz da dívida de Basílio, e eles, com a desculpa de que Basílio era um bom funcionário, que estava preocupado em pagar essa dívida, resolve resgatar essa dívida de Basílio em agradecimento ao excelente funcionário que ele era. E aí, o Saturnino, interessado pelo dinheiro, ninguém nunca apareceu para pagar nenhuma dívida, né, que devia ao pai, faz lá as contas, eles também pagam tudo que o Saturno não pede, e eles ficam com a dívida do Basílio na mão, que seria uma arma, né, contra o Basílio. E nisso eles já tinham dado fim, né, à vida de Marcelo, já estavam com a vida do Basílio nas mãos deles, com essa dívida, né, Helena, e dá seguimento ao plano, né? Então, Helena, com a posse desses documentos, vai dar seguimento ao plano. E o plano é tão macabro que já é no final desse capítulo que ela diz, né? Combinarei com meu pai o teu regresso imediato à colônia. Serás o emissário de uma carta minha, Tassiano, implorando-lhe a vinda urgente a Roma em companhia de Blandina. Tomarei por pretexto a enfermidade de Lucila, que pintarás para a imaginação dele como estado em processo de morte gradativa. Estou convencida de que meu esposo atenderá. Calcularemos o tempo preciso para voltarmos a Lyon, antes que ele possa cruzar as águas, aportando aqui. Não mais nos encontrará, de vez que instruirei meu pai, a fim de justificar o nosso retorno precipitado. Aconselho o médico numa tentativa suprema para doente. Achar-nos-emos assim em Lyon, suficientemente desembaraçados para o trabalho punitivo. Seguirei algumas cartas importantes para incentivar a perseguição aos nazarenos e poderemos apresentar o afinador como escravo fugido e revolucionário perigoso. Agitaremos as autoridades governamentais com a documentação que possuímos, o filósofo e a filha serão naturalmente liquidados. E aí, repara só,
plano, né? Então ela maquinou tudo, né? E colocou, foi colocar tudo em prática. E ela disse que quando o Tassiano voltasse, tudo já estaria consumado. Então a Helena aí vai ser a vilã, né? Digamos assim, da nossa história. E vai continuar aí, que é o próximo capítulo cheio de muitos acontecimentos. E aí eu passo para a Michelle fazer os comentários. Gilmar, não, muito bem falado. Tem alguns aspectos desse capítulo aqui que você falou bem, né? Quando o Teódulo fala do que ocorre em Lyon, ele conta a sua versão pessoal, quer dizer, a versão do que ele acha. Então, olha o problema de contar o que a gente não sabe, o que a gente ouviu dizer, o que a gente acha que sabe, né? Então, é o perigo da gente contar essas coisas, né? Outra parte que eu achei importante foi que quando o Marcelo é envenenado, ele fica com ódio de Teódulo. Então, aquilo ali foi, o Teódulo foi amando, né, de Helena, foi ali 5 minutos. Esses 5 minutos, quantos séculos de sofrimento e de ódio e vai unir esses dois espíritos, né? Nós não sabemos, vamos torcer, né, que depois de 18 séculos já tenham resolvido isso, né, um tenha perdoado o outro, né? Mas nós não sabemos, né? Pode ter quanto tempo isso continuou. Então, para a gente aprender, né, um minuto de imprevidência, quantos séculos para de resgate, né? E também, quando a Helena detalha seu plano, eu fiquei pensando, né, como arquitetar um plano assim, de tamanha maldade, né? É impressionante, né? A gente não pode, obviamente, julgar, né? Porque nós sabemos, né, que todos nós temos um passado em outras vidas, mas um plano assim, né? Então, uma inteligência do mal, imagina quando ela voltar para o bem, né? Usar a inteligência para o bem, como vai ser bom, né? Espero que já tenha voltado também, né? O ruim dos livros esses livros do Emmanuel é que a gente fica curioso para saber o que aconteceu com os personagens, né? Deles, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui o capítulo 4. O capítulo chama Sacrifício. Começa falando que Helena já estava afastada já há 12 meses. Então, ela abandonou a casa dela. Impressionante, né? Ela abandona o marido, a filha pequena. A filha tinha 7 anos, né? De festas, né? E para ir para Roma, né? Abandonou completamente. O Emmanuel traz mais um dado histórico, né? Interessante que o Emmanuel sempre traz dados históricos. Por que será que o Emmanuel traz esses dados históricos para a gente, né? É para a gente passar batido ou é para a gente procurar saber, né? Estudar, né? Confirmar. Lembremos que quando o Chico Xavier psicografou esses livros, ele não tinha internet, não tinha acesso a tamanho conhecimento, né? Que o Emmanuel nos traz, né? Então ele fala que o imperador Décio morre e entra Galo no local com deploráveis espetáculos, né? Então tudo que a gente já sabe continua ocorrendo. Aí ocorre uma terrível epidemia em todas as províncias e logo eles culpam quem, né? A feitiçaria cristã. Quando alguma coisa dá errado no mundo, sempre, né, historicamente, sempre se tentou culpar alguma coisa, né? Ou alguém, ou um povo, né? E aí o que acontece? Os romanos sofrendo, né, com essa pandemia, com essa epidemia, e aí os cristãos eram culpados, e aí por causa disso eles eram perseguidos, presos, banidos e mortos, né? E aí quem que era preso, banido ou morto, né? Depende também da sua classe social, a gente vai ver daqui a pouco, né? O Tassiano, no íntimo, ainda considerava a justa repressão. Ele vê a repressão dos cristãos e acha que é justo, né? Bom, continuando aqui, o Teódono chega com a carta pedindo a presença imediata do Tassiano. Por quê? Porque a Lucila piorava dia a dia, implorava que ele fosse junto com Blandina, e Vetúrio pedia que ele voltasse, que eu receberia como filho. Então, tudo faz parte do plano de Helena. Tassiano, então, encontra com Basílio e Lívia e conta sobre a carta. O Basílio, então, diz que as obrigações da paternidade são de aspecto essencial e inadiável. Ainda pede a Tassiano para desculpar o sogro e esquecer.
Novamente, né, o Basílio falando de perdão, e novamente vemos a dificuldade de Tassiano de perdoar, né? E vamos tomar por nós, né? Será que nós ainda temos essa dificuldade toda de perdoar, né? Então, o Tassiano decide ir, mas prometendo voltar o mais breve possível. Depois de 12 meses de paz, tranquilidade, né, junto com o Basílio, de Lívia, ele vai abandonar tudo isso, né? Por que também que ele decide ir? Porque ele pretendia ainda uma separação honrosa com a esposa, entregar todos os bens para a esposa e viver junto a Blandina, Basílio e Lívia. É isso que ele queria. Aí, na despedida, Lívia sente que nunca mais irá vê-los. Então, Lívia, ela percebe, né? Ela tem esse sentido, né? Percebe que nunca mais vai ver tanto o Tassiano quanto a Blandina. Passaram dias, né, alguns poucos dias, e aí chega Helena com a filha, o irmão e Anacleta Lyon. Chegam na comitiva de Otávio Valeriano, que chegava para libertar a cidade de elementos subversivos. Outras comitivas enviadas por Galo partiam a outras regiões. Galo, o imperador, manda várias comitivas, né, o Império Romano era muito grande, muito vasto, e aí para a região de Lyon é enviado essa comitiva, né? E aí quando eles chegam, né, o que acontece nessa comitiva nova? Grandes festas. Né? Então chegou aí o novo, né, um indicado pelo imperador, né, pelo imperador Galo. Né, grandes trocas políticas e aí inquéritos aos cristãos. Os cristãos eram os que sofriam, né? Despojavam os cristãos de suas economias. Muitos renegavam a fé cristã para manter as suas economias. Muitos pagavam valores para salvar-se. Já os mais pobres, presos ou mortos. Né? Então, situação comum que nós vemos em outros livros, né? A gente tem que entender também que a perseguição ela era religiosa, né? Muitas vezes também como pretexto. Né? Também a perseguição ela era também econômica, porque perseguiam os cristãos, eles davam bens, né? Era uma forma fácil dos romanos enriquecerem. Né? Bom, então a Helena chega, né, e logo recebe o casal Otávio e esposa, a Clímene, para a festa. Né? Então, são os indicados do imperador, né? Imagina, ela é a primeira da festa, né? Basílio acha tudo muito estranho, pois Helena chega bem com a filha, apenas alguns dias após Tassiano ter saído em viagem. Então, a viagem saía de Lyon, eles desciam para o porto de Marseille pegava um navio para Roma, e o contrário também, né? Então, é estranho, né? E aí ele vai tentar visitar a Helena, né? Mas ela se recusa a recebê-lo. No dia seguinte, ele tenta de novo e não consegue. Já no dia seguinte, eles recebem a visita de Teódulo, exibindo a documentação da dívida comprada, e que Helena exigia urgente reembolso. Basílio sabia que era a escravidão novamente, ou a prisão. Né? Notemos, ele já estava próximo dos 70 anos. Naquela época, era uma época que as pessoas não viviam muito, né? 40, 50 anos, ele já estava com 70. Então ele já sabia que ele não tinha condições de se tornar escravo novamente e trabalhar como escravo. Né? Aí então o Basílio pede mais tempo a Teodo, na esperança de Tassiano voltar. Então o Tassiano volta, resolve a questão, mas o Teodo dá apenas uma semana. Então a maldade era tanto que, né, eu não sei quanto que era a dívida, a gente não sabe, mas ele dá uma casa garantia da dívida depois, né? Então só para a gente ver, né, o tamanho da dívida. Então é uma casa demora às vezes uns 20, 30 anos para construir, para pagar uma casa, né? Então ele dá apenas uma semana. E aí, claro que ele não quer ajudar em nada, né? E que a pressa é apenas para que o não dê tempo, né, de Tassiano voltar, né? E aí, então, o Basílio pensa que os cristãos amigos poderiam ajudar em alguma coisa e vai em busca de Lucano Vestino, né? E o Teódoros o segue e vê o casebre em que os cristãos se reuniam.
E aí, nesse casebre, tem lá 6 mulheres e 14 homens reunidos, e ali é uma pregação, né? E Basílio e Lívia estão felizes nesse local, né? E aí o Vestino conta de forma inspirada. Notemos também, né, Lucano Vestino não é em nenhum momento, né, não lembro de ter visto de forma assim famoso, né, famoso, mas ele era, lembremos que ele é superior ao próprio Basílio, né? Então, eu fico pensando, né, que é um espírito realmente bem iluminado, né? Então, o Vestino fala de forma inspirada, né? E, novamente, toda vez que um desses, né, um espíritos de luz como esse fala nos livros, vamos tomar para nós, né, não para apenas os personagens. E aí ele vai falar o seguinte: o recinto dele está gloriosamente visitado pelos mártires que os antecederam. Por que Lyon é considerada a cidade dos mártires? Então é interessante que, como teve as perseguições, né, de 177, como o próprio Varro fala no início, né, ele vai falar dos vários mártires, vai falando os nomes, né, de vários que chegam. Então, a mediunidade presente mais uma vez, né? Mediunidade para os cristãos, né, no início dos séculos, era algo natural. Nós vimos nos livros, né, nos vários livros. Já vimos também, né, no próprio livro Paulo Estevam, né, que isso acontecia também. E aí chega Irineu, um dos mártires, né, com um rolo e pede que seja lido, né? E aí o Vestino, né, que tem uma mediunidade, né, poderosa, ele chega e fala que é a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então é bem bonito, né? Vou ler só uma partezinha. Em tudo seremos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a sua gloriosa vida se manifeste igualmente em nós. Principalmente essa parte, né? Perseguidos, mas não desamparados. Ninguém está desamparado. A gente não pode esquecer isso. E aí é falado que a hora do testemunho está próxima. Lucano, então, sugere que ele tenha todas as noites para orações, que é a única arma deles, né? A única arma que eles têm contra os perseguidores é orar. E ele fala: o Senhor livrou-nos dos inquietantes compromissos com o ouro da terra. Olha que interessante, né? O Senhor livrou-nos dos inquietantes compromissos com o ouro da terra. Então, os perigos e as provações, né, da riqueza, do poder, está lá, eu até porque eu procurei mais informações, no Livro dos Espíritos, questões de 814 a 816. Fala justamente sobre isso. Os perigos do poder, do ouro. Então, fica a dica, né, para a gente ler e reler essas questões aqui. 814 a 816, de O Livro dos Espíritos. Basílio, então, fala dos seus problemas, mas ali ninguém teria condições de pagar, né, de ajudar, né? Muito dinheiro. Então, o que o Vestino fala? Olha, venho para viver nessa casa, né? Então, o Basílio e a filha são convidados a permanecer na casa, né, de Vestino, né? Basílio, então, procura o Teódulo para penhorar a própria casa como garantia da dívida da Ventura, né? Informada sobre isso, a Helena fica satisfeita, pois eles devem morar com Vestino, e Tassiano odeia os cristãos. Então, está indo bem, né? Está indo muito bem. E aí fala para o Teódulo que sim, eles devem receber a casa, né? Então, a casa é penhorada, né? Então, o Basílio e o Livio se mudam, levando apenas alguns pertences. Fico imaginando, né? Uma moça, né, de 20 anos, um, um senhor de idade, 70 anos, né, tendo que sair da própria casa, né, fazer a mudança de uma hora para outra, né? E aí são seguidos por Teódulo nessa mudança. E aí, no dia seguinte, Helena conversa com o Valeriano, né? Olha, a visão dela é uma visão realmente doentia, né? Que o cristianismo, pregando impraticável fraternidade, perturbava as melhores cabeças, pervertendo escravos e servidores, generalizava-se a disciplina, fomentava-se a discórdia. Então, as revoltas que a gente vê do Império Romano, as revoltas, né, dos escravos,
que isso acontecia? Por que ela falava isso? Porque os romanos ricos não queriam trabalhar. Eles ficavam sem ter nada para fazer. E quem trabalhava por eles eram os escravos. E o que eles faziam? O que que esses romanos ricos faziam se não trabalhava, tinham escravos para trabalhar por eles? Fazia esses povos, né? Viviam em festas, em futilidades, em fofocas, em disciplina. Então, olha a importância, né? Foi falado no livro, no capítulo anterior, neste de novo, né? A importância do trabalho, né? De se ocupar de alguma coisa, né? A importância que nós devemos dar ao trabalho, né? O Valeriano, então, interrogou diversos cristãos, quase todos juram, no final, fidelidade aos deuses e a César. E aí ele fala, recebi generosas ofertas, né? E aí falta interrogar as classes mais baixas. Então, os ricos, né, o que eles queriam? O dinheiro, né? Por quê? Como eles não trabalhavam, precisavam de dinheiro, né? Helena, então, fala, nossa própria casa tem um escravo fujão com a filha, escondidos em região pobre. Então, o Valeriano fala, olha, começaremos o expurgo sem demora. E aí pede ajuda a Teódogo, né? Então, Valeriano veio justamente para isso, né? Para expurgar os cristãos. E vemos então que o plano da Helena está indo bem, né? Para ela, né? O plano está indo muito bem, né? Uma pessoa de muita inteligência usando para atividades ruins, mas está indo bem, né? O Teódogo e o Liberato Numício, chefe de corte, combinam de iniciar a perseguição. O Numício entra e pergunta a Lucano quem era o chefe. Essa cena é muito bonita, né? Ele chega lá na casa do Lucano e pergunta quem é o chefe. Aí ele fala, o chefe da casa é Jesus e eu sou o responsável. Eu lembrei do livro, né, Gilmar, Paulo e Estevão, quando Paulo vai visitar os cristãos, né, já convertido, né, e fica aquela discussão se ele pode ou não pode, né? E aí eles decidem, né, Barnabé os convence, traz Paulo e ele chega, né? E aí quando Pedro chega e vê Paulo, a primeira coisa que Pedro fala, né, Paulo, Jesus quer que você seja bem-vindo nesta casa, né? Então a casa é de Jesus, né? Então o chefe é Jesus, né? Ele é apenas o responsável, né? Então o chefe da doutrina espírita é Jesus, né? A gente faz na parte aqui, né? Estudando um pouco, ajudando um pouco um ao outro, né? Então é uma lição que nós não podemos esquecer. O chefe é Jesus, certo? Não podemos esquecer, né? Nós fazemos nossas tarefas, né? De acordo com a nossa capacidade ali, né? Ajudando um ao outro, lendo um livro, né? Cada tarefa no centro espírita, né? Então é importante para nós mesmos, né? Mas não podemos esquecer quem é o chefe, né? O verdadeiro chefe. Lucano não nega a fé, mesmo sob ameaças de Numício, né? E aí ele fala, ele prevê que o Numício está doente e talvez se incline para Jesus no futuro. E ele continua e fala aos amigos, né? Não temamos, porém, a visitação do martírio. Os imperadores que nos humilharam, ensoberbecidos com as pompas do triunfo, nunca refletiram nos pesadelos que os aguardavam no sepulcro. Então, os poderosos daquela época, e de depois, e de antes, e atuais, né? Onde estarão daqui a 100 anos, né? Onde nós estaremos daqui a 100 anos? Vamos nos perguntar também, né? Então, Lucano fala: choremos assim por eles. Quanto tempo gastarão para conseguir aquecer a própria alma ao sol da fé, né? Então, retorno à vida espiritual, com a consciência nos cobrando a todos. Então, a nossa consciência vai nos cobrar, e aí nós vamos agir de acordo com isso, né? Então, cada um pense, né? Eu penso bastante também, né, sobre a nossa consciência, certo? Os cristãos são presos sem reagir, né? E aí o trajeto faz em silêncio. Os romanos acham sempre tudo muito estranho. Os romanos eles eram muito bélicos, muito poderosos, era o maior império do mundo, né? Talvez rivalizasse hoje com os Estados Unidos, né, da América, mas talvez fosse até mais maior, né? Maior e mais importante, né? Dadas as devidas proporções, né? Então, para um romano, eles eram o centro do mundo. Ver aquilo, eles achavam que os cristãos eram covardes, né? Então, eles são levados, né, os 20 são levados, né, presos, e aí Lucínio
são separadas do grupo na prisão. O Basílio se despede de Lívia, já sabendo que não iriam mais se encontrar naquela vida. O Basílio já sabia o que ia acontecer, né? Mas com certeza irão se rever na pátria espiritual, né? Na verdadeira pátria. Então, olha a acusação dos 14 homens. Para a gente ver como na época, né, não existia justiça. Não existia nenhuma justiça. Então, a acusação: cultivar a magia nefanda dos nazarenos, conspirar contra o Estado. Essa aqui, cultivar magia nefanda, né, ele chama magia nefanda. Magia nefanda, na verdade, era uma forma de vida de perdoar, né, de fazer o bem aos inimigos. Né, isso que é chamado de magia nefanda. Mas o pior de tudo era acusar de conspirar contra o Estado. Né? Jesus, em nenhum momento se meteu com política, com poder, com Estado, nada, em nenhum momento. Né? Sabemos que não era verdade. Jesus fala, deixa bem claro que para nós devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Então, para a gente ver que realmente é uma injustiça, né, que eles cometiam contra os cristãos, mas não havia justiça, não havia, né, advogado, tribunal, julgamento, nada disso. Não havia. Eles eram julgados, condenados à revelia, assim, sem nenhuma defesa, né? É, e aí eles são chamados a colaborar, indicando os demais centros cristãos, mas nada dizem. Lucano informa que não são delatores, e Basílio informa ainda que eles não fazem julgamentos levianos. Aí, então, o Lucano e o Basílio, né, são os mais velhos, eles são atados a cavaletes. Né? Então, na internet a gente acha, né, esse instrumento de tortura. É importante essa parte aqui, né, ela vai voltar no futuro, né, nos próximos capítulos, né, que eles são atados a cavaletes, que é um instrumento de tortura que estica os membros. E aí, mesmo sobre dor, eles nada falam. Né? E aí é uma parte muito emocionante do livro. Em determinado momento, Basílio desferiu um grito inesquecível, né? Jesus. É uma mistura de dor, aflição e fé. Então, Basílio e Lucano morrem, os dois morrem. O mais moço dos cristãos presentes, Lúcio Aurélio, orou em voz alta. E aí o Valeriano manda conduzir os demais à prisão. Durante a noite continua a perseguição. Né? Vários e vários grupos são aprisionados, são levados, né, para a prisão. O Valeriano se encanta com a Lívia. Né? A Lívia, né, que era muito bonita, e aí ele manda transferir a Lívia a uma outra cela mais confortável. Né? E ele fica pensando, onde que ele já conheceu aquela jovem, né? Se interessa demais por ela, né? Mas ela, né, ela tinha uma fé, né, uma honra muito grande, né? Ela diz que é casada e cristã. Valeriano vai embora e diz que vai voltar no dia seguinte. E aí Lívia fica presa, né? Fica nesse local, numa cela confortável, né? Enquanto isso, os outros, né, sofrem terríveis flagelações. Ela é poupada, mas os outros não. E aí logo os comentários, né? Fico imaginando, Gilmar, o WhatsApp daquela época, né? Devia ser mais rápido que o de hoje, né? Então os comentários chegam à esposa da Valeriana, Clímene, que fica, obviamente, enciumada. Então um dia fica ao lado da cela em que está Lívia e ele ouve as conversas. E ela vê que realmente Lívia não cede de forma alguma, né, ao Valeriano. Mas ela ouve tudo, né? Que Valeriano se diz apaixonado. Pede a ela que sejam felizes, oferece riqueza, palácios. Se tiverem filhos, esses terão futuro garantido. Mas pede apenas, né, que ela renuncie ao cristianismo. Lívia chora porque sabe que os companheiros estão sofrendo torturas nas arenas, com as feras, e pede a graça de morrer junto aos seus. Valeriano não aceita de jeito nenhum. Ele grita, se desespera, e sua esposa tudo ouve. Então ele volta para casa, ela volta para casa descontrolada e vai buscar ajuda, né, com Helena. Vai se aconselhar justamente com quem, né, Gilmar? Mas já imaginou se aconselhar justamente com a pessoa que faz esses planos macabros, né?
Aí, o que acontece? A Helena lembra, então, dessa tal de Lívia, né? Quem é essa Lívia? De novo essa Lívia, né? A chama de intrusa, né? De buscar os maridos apreciáveis, né? Olha a visão completamente errada, né? Nós sabemos que não é verdade, mas ela está realmente cega de ciúme, né? Contra a Lívia, né? E agora tem mais uma, né? Com o ciúme da Lívia. Bom, então ela sugere que ela vá à arena, né? Mas crime não aceita. O Valeriano não a perdoaria. Então, se ela mata a Lívia, o Valeriano não iria perdoar. Então ela fala dos olhos, dos belos olhos de Lívia. Então o Teodo é chamado para o conselho, né? Então imagina, né? Clímene, Teódulo e Helena, né? Esse trio, né? Confabulando, né? Então vemos aqui os planos feitos por pessoas que não tinham ocupação, a não ser festas e intrigas, né? Mais uma vez a importância do trabalho. Então devemos sempre louvar, né, o trabalho, né? E o que é o trabalho, né? Segundo André Luiz, é toda ocupação útil. Então eles não tinham essas ocupações úteis. Helena diz então que tem em casa uma substância cáustica suscetível de provocar cegueira irremediável. Clímene compraria a cumplicidade de Sinésia, que cuida de Lívia em sua cela e elabora o plano, né? Então, o que é o plano? Sinésia é o ministro hipnótico a Lívia, né, que dorme, aplica então aos seus olhos esse material, essa substância cáustica. Lívia desperta com os olhos em sangue e cega. Sinésia conta que o pai morreu nos cavaletes e que Tassiano interessava-se por ela, enviando mensagem a Teódulo para acompanhá-la em viagem. E ainda que Blandina está doente. Aí, Lívia, né, que tinha um amor sincero por Blandina, quando ouve isso, ela, então eu vou, né? Então, quando fala Blandina, ela lembra, né, da Blandina e ela realmente quer ajudar. E aí, né, olha o que a Lívia fala para Sinésia. Sinésia, és a única pessoa com quem posso conviver nessa reclusão. Sinto-me desorientada e infeliz. Sinésia, então, sente remorso após essas palavras, né? Esse remorso já é um princípiozinho ali, né, de alguma coisa, né, que vai ajudá-la no futuro. A Sinésia se sente remorso, pensa em libertar a Lívia, mas a Lívia já está sendo. Né? Então, é um indício já, né, de melhoria do espírito. A Clímene aparece à noite, entrega uma roupa sua, esse vestido em Lívia, assim ela pode fugir do local. Eles alcançam o Teódulo, que mente sobre levar Lívia a Tassiano e que fariam uma viagem para isso. Então, a Lívia diz o seguinte: Senhor Teódulo, estou profundamente agradecida à sua bondade. É bem assim, né? É bem, né? A gente lê isso, né? De algumas horas para cá, observo que a minha visão desapareceu. Ouço-lhe a voz, mas não o vejo. Dores quase insuportáveis me percorrem a cabeça. Não será mais justo permanecer aqui mesmo e aceitar conformar as circunstâncias? Né? Aí ele fala, né? Como um grande herói, né? Nada disso, não me cabe abandoná-la de modo algum. Olha que maldade, né? Que hipocrisia dele. Eles então partem em Vienne, né? Um médico recomenda remédio para as feridas aos olhos. Teódulo tem ordem de matar Lívia, mas ele tem piedade, né? Fica comovido com a resignação, né? Ela está cega, abandonada por todos. Ele fica comovido em algum momento ali, naquela alma dura, né? Tinha uma ponta ali, né? Naquele coração endurecido. Ele se tem piedade dela e decide não matá-la, né? Então, em Marselha, eles tomam embarcação para Siracusa e ele informa que Tassiano está na Sicília. Chegam a Drepa, no atual Trapani, na ilha de Sicília. Teodo pede a ela para sentar-se num banco e vai procurar Tassiano, né? E chega de manhã, então ele fala para Lívia: você fica nesse banco aqui e eu vou procurar Tassiano, né? E aí ela fica esperando. O que acontece? Ele desaparece. Viu, Gilmar? Confesso que essa parte do livro dá vontade de parar de ler, né? Porque é muita maldade deixar uma pessoa cega, né? E ela fica ali por horas, mas já imaginou, né? Num local que ela não conhece, cega,
com fome, com sede, mas ela não sai do local, porque ela fica confiando nele, né? Porque ela fica esperando por Teódulo, fica o dia inteirinho ali, com fome, com sede, mas sem sair do local, né? Imaginar o sofrimento, né? E cega. Aí então, à noite, ela percebe que realmente não, Teódulo a abandonou, né? Ela entra em prece e, como num sonho, ela viu um luminoso nas trevas e reconheceu Basílio. Então, novamente a prece. Toda prece, ela sincera, ela é ouvida e o socorro vem, né? Então, Basílio diz: os aprendizes de Jesus, tanto quanto ele mesmo, conhecem a solidão, jamais o desamparo. Aí, não esquecer disso, né? O próprio mestre conheceu a solidão, mas em nenhum momento ficou desamparado, né? E ele continua: o Senhor não entrega responsabilidade de certa natureza a corações ainda frágeis. Quando o sacrifício te parecer mais doloroso e mais áspero, agradeça a Jesus a oportunidade de precioso combate, né? É normalmente quando nós mais reclamamos, né? A gente reclama até de mão encravada, né? Então, quando a gente mais reclama, é quando a gente deve agradecer. E ele continua: não perguntes pelas razões que te impuseram a seguir a física. Não te sintas injustiçada, né? Quantas vezes nós achamos que nossa dor é maior que a dos outros, né? Então, nunca te esqueças do enviado que nos recomendou perdão 70 vezes 7 para cada ofensa, que nos inclinou ao amor pelos inimigos e à prece pelos próprios perseguidores. Permaneceremos juntos de ti, orientando-te no escabroso caminho. Ela não está desamparada, né? Então está ali com o Basílio. E aí ele continua: não cerres o coração à bondade e à confiança, para que o Senhor não encontre dificuldades em ajudar-te. Como nós fazemos isso, né? Nas dificuldades, né? Reclamamos, desistimos, né? Então é um ensinamento para nós todos, né? Lembremos, né, de tomar essas palavras de Basílio, não para a Lívia, mas para nós, né? Para nós todos. E aí então ela ouve uma criança de 7 anos e uma mãe tuberculosa pedindo, né? Quinto Celso. Aí entra o quinto senso na história, que nós sabemos que é, né? Quem será Quinto Celso, né? É o Quinto Varro reencarnado. O mesmo nome, né? Quinto Celso é Quinto Varro reencarnado. Lívia então começa a tocar e a cantar para ajudar Celso e muitos se emocionam. Ela sabe da história de Hortência, a mãe de Quinto Celso, né? Ela fala que é uma viúva de um militar que morreu. Vamos lá, voltando. Nós tivemos um problema, teve um problema aqui na gravação, né? Então a gente está voltando a esse vídeo aqui, que vai complementar o anterior. Então eu estava vou voltar aqui e falar um pouquinho sobre o problema aqui do Celso, né? Ele comprou alimento com o dinheiro que ele tinha, né? E aí Lívia, embora cega, colaborou de boa vontade na limpeza da casa e à noitinha, deixando Hortência em repouso, caminhou com o menino para a via pública, onde, ao preço de música, angariaram recursos novos. Então, isso sucede, e aí eles conseguem mudar para uma casa maior, né, e ali passam a receber visita de Exupério Grato, evangelizador cristão. A Hortência piora uma noite e avisa que irá desencarnar, né? E ela fala que Celso deve ter Lívia como nova mãe, para ele ser bom trabalhador, crescer para Jesus, né? E pede a Lívia que não abandone Celso, mesmo se reencontrar os amigos. Lívia decide, então, não fazer mais as apresentações das ruas e pede ajuda a Exupério para encontrar emprego. O Lúcio Agripa, que é amigo desse Exupério, né, é um panificador e sua esposa Domícia são cristãos, mas sem muitas posses. Ele então convida a Lívia a trabalhar com eles, junto a Ponciana no moinho. Ele oferece um salário baixo,
né? Eles são muito pobres, apenas para a instrução dos céus. E ela pode ficar na casa deles em Nápoles, né? Que lá não tem essa grande perseguição. Eles se mudam, então o trabalho é grande, mas a Lívia fica satisfeita, né? Está trabalhando. Porém, o que acontece, né? O Emmanuel deixa o finalzinho, né? Parece cenas dos próximos capítulos. Porém, ela foi contaminada por Hortência com a tuberculose e ainda não sabia, né? E assim termina esse capítulo, né? Vou passar então, Gilmara, para as suas considerações. É isso, um capítulo com grandes lições, né? E eu fico encantada com o emaranhado, assim, de como as tramas da vida, né, nos levam para determinadas situações, porque se a gente vê, todos estavam interligados. Então, como o Emmanuel fala, como o Basílio falou, né, nós não estamos aqui a passeio, a gente tem um objetivo aqui. Então, o Marcelo, que era marido da Lívia, a Lívia, que é filha da Helena, o Marcelo, que marido da Lívia, passou a gostar da irmã da Lívia, né? Então, assim, tá tudo muito interligado. Depois o Varro volta na história, né? Então, mesmo diante de situações que a gente escolhe, né, praticar, digamos assim, o mal, tudo acaba se encaixando para quem tem alguma coisa a aprender, aprender. Porque diante de toda essa situação que aconteceu com Lívia, que aconteceu com Varro, é claro que vai elevar. E aconteceu com ela porque ela tinha condições já morais de suportar, e isso passou a ser uma mola propulsora de uma elevação espiritual, né? Um burilamento maior da sua alma. Então está tudo interligado, mesmo que a gente fuja daquele trajeto, que eu acredito que a Helena não veio para aqui para matar o Marcelo, não veio aqui para entregar o Basílio e a Lívia, para instigar a cegueira da Lívia, que era a filha dela, e que ela foi advertida de que se ela abandonasse a filha, iria haver sangue, né? Então, não veio, mas ela escolheu isso, né, através do nosso livre-arbítrio. Mas não existe nada solto, né? Todas, mesmo o que a gente foge, digamos assim, das leis divinas, claro que a gente vai mais cedo ou mais tarde ter que resgatar esses débitos com a nossa própria consciência, né? Como a gente ouviu até nesse capítulo, mas se a gente tem a oração, se a gente tem a fé em Deus, se a gente segue, o que de mal nos chega, ao invés de nos derrubar, vai servir para nos elevar, que é como está acontecendo com a Lívia, e que a gente vai ver que a dor, né, acaba burilando, acaba transformando a gente, trazendo a gente para um patamar espiritual melhor. Então, como a gente já passou aí, já estamos no segundo vídeo, né, Michel? Vamos lá para a nossa prece final para encerrar o nosso encontro de hoje. Posso fazer, né, Michel? Sim, só lembrando, né, que houve uma queda aqui, né, na internet, então esses capítulos são dois vídeos, né? Depois vai ficar lá bem organizado lá no canal do Prazer Bem. Vamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, de podermos conhecer essas histórias tão reais, tão presentes em nossas vidas, que possamos, Senhor, entender as nuances de cada personagem e que possamos, Senhor, conseguir identificar o que de bom e o de que ruim cada um nos apresenta, comparando com as nossas vivências diárias e tentando nos melhorar na medida em que conhecemos os nossos defeitos, as nossas falhas, que possamos dia a dia ir substituindo todos esses pontos que ainda são obscuros pelas luzes do Evangelho, pelas luzes que Jesus nos trouxe e nos apresenta. Que possamos, Senhor Jesus, expandir também essa luz para todos aqueles que se encontram nas trevas, que se encontram em situações menos felizes que as nossas. Senhor Jesus, nos auxilia nesse caminho, nessa jornada, nos intuindo sempre, que possamos sempre nos conectar com a espiritualidade amiga, através da oração, da meditação, através da introspecção com a nossa própria consciência, no entendimento das nossas dificuldades e das dificuldades do outro, e na esperança de que, e na certeza de que só o amor é que fará com que a gente cresça e evolua cada vez mais ao encontro do Cristo. Que possamos também ter a consciência de pedir e rogar pelos nossos irmãos que se encontram em sofrimento, estejam eles encarnados ou desencarnados, e que possamos, Senhor, enfim, sempre praticar ou tentar praticar, na medida da nossa evolução e do nosso conhecimento, os teus ensinamentos em nossas vidas. E que assim seja, que tenhamos uma noite de paz, uma semana de bênçãos.
Assim seja. Tchau, Michel. Tchau, pessoal. E até a próxima semana. Tchau, Gilmar, obrigado. Tchau para todos os amigos.